essas Bíblias virtual, coisa linda de Jesus. Eu também gosto da Bíblia virtual, amém? Amém. Mas a de papel, para mim, ela é única. Porque sempre quando eu vou procurar alguma coisa, se eu vou no virtual, eu vou rapidinho, né? Pá, pá, tô ali, já recebi, pá, pá, tô ali. E quando eu começo a procurar na Bíblia, eu nunca sei onde é que está. E entre as entrelinhas de um e outro, ele se revela a cada dia novamente. Amém. Eu amo. Essa minha aqui já está velhinha, rasgadinha, eu tenho umas contas em casa. Todas elas estão nesse mesmo padrão, do tanto que a gente usa. Vamos lá, preparadas? Amém. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim. Vamos lá. Olha, eu tomei a seguir. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela ao juízo. E mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Versículo 15, vai lá comigo. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera fugiu a pé. Versículo 17 ao 22. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber-Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. E saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na sua fonte. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Amém. E que a tua palavra, Senhor, nessa tarde venha cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Eu quero me colocar diante da tua presença, Senhor, clamando a tua misericórdia sobre a minha vida, aplicando sobre a tua cruz tudo aquilo que é humano meu, toda a minha humanidade, todos os meus sentimentos, todos os meus ressentimentos, para que tudo aquilo que é humano meu, Senhor, diminua, suma diante do teu poder, e que o teu Espírito Santo cresça através da minha vida. Aliás, Espírito Santo, tu és o único Espírito que tem o poder de se manifestar nesse lugar. A todos os outros Espíritos nós damos uma única ordem, que eles batam em retirada e vão para o lugar aonde o Senhor determinar que eles estejam. Olhei nos teus anjos, Senhor, ao redor desse templo, abrindo uma atmosfera espiritual
espiritual, uma atmosfera profética nesse lugar, para que o céu desça na terra e seja feita a tua vontade nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridas? Pode se assentar, vamos conversar um pouquinho. Amém? Quando Baraque vai a Débora, como a gente começou a ler, quando ele vai a Débora e pedir para Débora, né, que Débora manda chamar ele, e a primeira vez que eu li essa Bíblia da história, eu pensei assim, Débora sou eu, né? E todo mundo quer ser Débora, não é verdade? Juíza, governava, não é verdade? Então, quando eu comecei a entender essa palavra, eu pensei, eu queria ser Débora. E depois de um certo tempo, Deus me mostrou e me fez conhecer a Jael. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Amém? Sobre essa mulher chamada Jael. O que me chama a atenção é que quando Débora mandou chamar, né, Baraque, disse, Baraque, Deus já não mandou você ir? Deus já não mandou você fazer? Pega os teus homens, vai lá, porque você vai vencer esse exército que tem abalado, que tem judiado, que tem escravizado o nosso povo. E então Baraque, num ímpeto de eu não sei o que ele sentiu na hora, ele disse, eu só vou se você for comigo. E ela disse, eu vou. Porém, você pode ter certeza de uma coisa. Não é nas tuas mãos que o inimigo de Israel vai ser destruído, mas nas mãos de uma mulher. Amém? Nas mãos de uma mulher. E desde o começo deste ano, eu tenho visto e ouvido muitas profecias sobre a vida das mulheres. Mas também eu tenho visto o quanto Satanás tem se levantado com fúria sobre a vida das mulheres. Nunca se ouviu falar com tanta frequência sobre o feminicídio. Nunca se ouviu falar com tanta frequência de tantas mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, sendo mortas por isso, por aquilo, se suicidando. Por quê? Porque há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Amém? Por que há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas como mulheres? Se sendo que o governo está sobre a vida dos homens e a glória de Deus habita sobre eles. É porque durante toda a Bíblia, desde o começo até o final, você nunca ouviu dizer que um homem edifica, mas uma mulher edifica seu lar. Não é verdade? E uma mulher sábia que edifica o lar, ela precisa ser uma guerreira. Ela precisa saber como guerrear, não é verdade? O inimigo estava assolando aquela nação daquela forma. E Jael, ela era a mulher de Heber, queneu, como a gente leu aqui. E Heber, ele era um ancestral de Robade, que era cunhado de Moisés. Olha só, esse homem, ele já conhecia alguma coisa de Deus. Eles não eram da tribo de Israel. Ou, parafraseando que conosco, eles não eram crentes. Eles não eram cristãos. Mas por ser cunhado de Moisés e ir morar perto deles e começar a ouvir tudo que Deus fazia com aquele povo e tudo que Deus fazia no meio daquele povo, Jael conhecia Deus de ouvir falar. Jael conhecia as maravilhas e as benfeituras que Deus fazia no meio daquele povo. E ao mesmo tempo ela conhecia o quanto aquele povo naquele momento estava sendo assolado pelo inimigo da alma deles. Amém? E então no versículo 15 a gente vê o quê? Deixa eu colocar lá para você ver. Versículo 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros. Quem foi que derrotou? O Senhor. O Senhor derrotou. Ele derrotou o inimigo de Baraque. Derrotou todo o exército deles. Porque quando eu e você entendemos que Deus está no comando de todas as coisas, Ele entrega o inimigo nas nossas mãos. Amém. Amém? Não precisa a gente se desesperar, não precisa a gente ficar nervoso, não precisa a gente não. O Senhor entrega o inimigo nas nossas mãos. E o que Deus fez? Deus então destruiu todo o exército. Mas Cícera, o comandante de todo aquele exército, ele fugiu. E para onde que ele fugiu? Para a casa de Jael.
Ele fugiu para a casa de Jael. Não é verdade? Juízes capítulo 4, versículo 17 diz: porém Cícera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber-Queneu, porquanto o que? Havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. Cícera sabia que ele ia ter um lugar naquela casa. Por quê? Porque eles não eram crentes. Eles não eram do povo. E havia paz entre eles, quer dizer, não tinha guerra entre eles. O marido de Jael não ia contra Jabim, o rei. Não ia contra Cícera, o governante dos exércitos. Era tipo, ele lá e eu cá. Não é verdade? Mas como Jael já tinha ouvido falar de Deus, Jael sabia que aquele que se aproximava era o inimigo do povo do Senhor. E o que ela fez então? A gente pensa que Jael então era uma grande guerreira. Gente, ela era uma mulher comum, como é eu e você. Não é verdade? Ela é uma mulher ela era uma mulher de tenda, cuidava da casa. Talvez você esteja se perguntando: o que eu estou fazendo num lugar como esse? O que eu estou fazendo só dentro de casa? O que eu estou fazendo só cuidando do meu marido, que às vezes nem me entende por eu ser cristã, que às vezes nem entende o chamado de Deus na minha vida? Eu e você não somos diferentes de Jael. Porém, eu e você precisamos aprender algumas coisas. Amém? Amém. Mesmo o marido dela tendo paz com o inimigo, ela não ficou com medo, ela não se acovardou. Mesmo o teu marido, ou os teus filhos, ou a tua casa, não conhecendo o Deus que você serve, ei, eu quero que você entenda uma coisa: você é escolhida pelo Senhor para fazer a diferença dentro da tua casa, na tua sociedade, na nação onde você se encontra. Amém? Nós precisamos aprender a entender que eu e você, nós não somos só simplesmente mulheres. Nós somos mulheres escolhidas pelo Senhor para fazer a diferença onde nós estivermos. Não é verdade? Mesmo que todas as pessoas ao teu redor que você ama ainda não queiram servir o Senhor, não tenha medo. Amém? Você já conhece esse Deus. Amém? Mesmo que essa nação, aonde hoje você habita, ainda não se renda ao Senhor Jesus, saiba que com a tua posição, a tua autoridade em Deus de guerreira, essa nação vai se dobrar ao Senhor Jesus. Porque você conhece o Deus da Bíblia. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus, não existe outro. Não importa se você hoje ainda não tem um ministério, não importa se hoje a tua igreja é uma igreja pequena, não importa. O Senhor vai ver aonde está o teu coração. Amém? Amém? Porque aonde estiver o teu coração, é isso que o Senhor vai julgar. É a intenção do nosso coração que Ele julga. Eu creio que nem eu, nem você, nenhuma das mulheres que estão aqui, que nós conhecemos, veio simplesmente durante esses 3 dias aqui, para só ficar sentada numa cadeira, para só sentar, ouvir uma palavra e sair daqui e não ter uma mudança de vida. Ou não fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Não é verdade? Eu e você viemos aqui porque nós precisamos aprender a lidar com os gigantes que se levantam nas nossas vidas. Não é? Não adianta nós olharmos para o gigante com os nossos olhos naturais. Não adianta. Nós temos que aprender que se existe dificuldade, se existem gigantes que se levantam na minha e na tua vida, nós precisamos aprender como lutar contra eles. Amém? Amém. E eu sei que vocês aqui nessa nação, vocês na terra que não é de vocês, porque quem é daqui mesmo? Levanta a mão, quem é norueguesa? Norueguesa. Eu sou nova. Tinha que ser a Aline, ó.
Então vocês estão na terra de vocês? Não. Não estão. Então vocês não têm dificuldades para enfrentar aqui nesse lugar? Muita. São muitos gigantes que se levantam. Não é verdade? Agora, se nós não aprendermos a lutar contra esses gigantes, como vamos enfrentá-los? Se escondendo dentro de casa? Não. Jael não se escondeu dentro de casa. No versículo 4, no capítulo 4, do versículo 18, diz: e Jael saiu ao encontro. Gente, ela viu vindo de longe um cara que liderava mais de 900 carros de guerra, de ferro. Ele era, Cícera governava o maior exército de Jabim. Era impossível, aos olhos humanos, eles terem ganhado aquela guerra. Então, quando ela viu aquele homem vindo, ela podia ter fechado a porta, ela podia ter fechado a tenda, ela podia ter se escondido debaixo da cama, ela podia ter, não, eu vou esperar o meu marido chegar, porque daí o meu marido vai me defender. Não, ela saiu ao encontro dele. Ela não se acovardou. Ei, não se acovarde diante dos gigantes que têm se levantado para vocês. Deus vai na frente. Amém. Amém. É Ele que guerreia as minhas e as tuas guerras. Amém. Se Ele te trouxe para cá, se Ele te permitiu vir para cá, é porque existe um propósito que precisa ser cumprido através da tua vida. Então não adianta ficar se escondendo. Para de se esconder. Muitas das vezes nós mulheres nos escondemos. Ah, mas o meu marido não conhece. Ah, mas o meu marido não serve a Jesus. Ah, mas os meus filhos são pequenos. Ah, mas eu não conheço a língua. Ei, fala por mímica, fala por um monte de coisa, mas vai, não para. Amém. Não para, gente. Não é verdade? Amém. Não para, não tenha vergonha, não tenha medo. Enfrenta, vai ao encontro. Não é verdade? Ela sabia que por 20 anos aquele povo estava sendo oprimido. Mais de 20 anos ela sabia. Ela viu na hora a oportunidade nas mãos de fazer alguma coisa. Então eu e você precisamos entender que nós não podemos perder a oportunidade. Amém. Não é verdade? Agora eu te pergunto, aquele povo ao qual ela ia defender era dela? O povo norueguês é teu? Mas se Deus te colocou aqui, Ele é. Amém. Amém? A partir do momento que você escolheu estar aqui, que Deus te trouxe para cá, você tem que defender esse povo. Amém. Contra os inimigos que têm se levantado nessa nação. Amém? Eles não são um povo frio. Transformaram eles num povo frio. Porque o maior avivamento cristão que houve foi aonde? Na Europa. Saiu daqui. Os gigantes se levantaram, as situações se levantaram, tornaram eles um povo frio, tornaram eles um povo receoso daqueles que vinham de fora, porque só vinham para roubar aquilo que eles tinham. Não é verdade? Mas se você está aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Você é norueguesa. O teu coração precisa amar esse povo. Com um amor tão grande que venha aquecer e incendiar essa nação. Amém. Não fica mais dentro de casa. Vai ao encontro das dificuldades, das situações que tem se levantado e enfrenta. Olha com os olhos do Senhor. Não olha mais com os teus olhos natural, porque enquanto nós estivermos olhando com os olhos natural, nós só vamos ver o tamanho do gigante que se levantou na frente da gente. Não é verdade? E se nós olharmos com os olhos naturais, nós vamos nos esconder. Não é verdade? Então nós precisamos entender. Jael, ela era uma mulher de estratégia. Ela não se desesperou, na hora ela já começou a procurar. O que eu vou fazer? Meu Deus, lá vem vindo Cícera. O que eu faço? Ela já foi ao encontro dele. E depois o que ela disse? Entra, meu Senhor. Por que ela mandou o inimigo entrar?
Porque ela sabia que com o inimigo ela tinha que guerrear no terreno que era dela, no terreno que ela conhecia. Amém? Não vá guerrear no terreno estranho. Não guerreia na ordem natural. Guerreia na ordem espiritual. Amém? A minha luta e a tua luta, ela não é contra carne e sangue. Amém? Mas contra príncipes, principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? A tua luta não é contra esta nação. A tua luta não é contra o povo daqui. A tua luta é contra aquilo que tem aprisionado esse povo, que tem aprisionado essa geração. Não é verdade? Que tem aprisionado teu esposo, que tem aprisionado teus filhos, que tem aprisionado muitas das vezes a tua alma dentro dessas situações. Amém? Jael, ela não deu ouvido para a voz do inimigo. Ela foi ao encontro, ela já começou a maquinar uma estratégia dentro da cabeça dela, como é que ela ia fazer. Muitas das vezes, eu e você entendemos o que Deus quer fazer, entendemos como Deus quer fazer, mas nós temos a mania de dar ouvido para a voz do gigante que se levanta. Não foi isso que acontecia com o exército lá com Davi? Golias não ia todos os dias diante do povo e gritava, e berrava, e falava. E o que o exército fazia? Se escondia. Quando eu e você damos vozes, ouvimos as muitas vozes ao nosso redor e não ouvimos a voz de Deus, a nossa tendência é justamente fazer o que aquele povo, o que o exército fazia, se acovardava. Não dá voz para o inimigo, não dá ouvidos para os principados e potestades que têm se levantado na tua vida. Amém? Em Juízes capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: então ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre e deu o leite. Ela não deu ouvido. Não dá de água. Ela deu leite. Ele disse: vai para a porta e se alguém chegar, diz que não tem ninguém. Quantas vezes eu e você já temos entendido o que Deus quer fazer com a gente? Quantas vezes eu e você já temos entendido o que Deus tem preparado? Quantas vezes até saímos ao encontro, mas enquanto estamos indo, estamos dando ouvido para as vozes que não vêm do Senhor. Estamos deixando o gigante falar mais alto do que aquilo que Deus tem falado para nós. Estamos deixando as situações falar mais alto do que os propósitos do Senhor. Amém? Amém. Eu quero repreender desse lugar agora todo o espírito de sono. Em nome de Jesus. Pega no irmão que está do teu lado, chacoalha, acorda, não deixa dormir. Amém? Sabe por quê? Porque essa é uma da estratégias de uma potestade que age nessas regiões. Amém? Não nos deixando estar atenta à voz daquilo que o Senhor está falando. Então eu quero te dar um conselho: se vir um sono, levanta, ouça de pé, fica no canto, mas não deixa o inimigo calar a voz do Espírito nessa noite. Amém, querido? Amém. Querida? Amém? Eu e você precisamos de discernir entre a voz de Deus e as muitas vozes que têm se levantado ao nosso redor. Não é verdade? Porque muitas das vezes, por causa das situações que estamos passando, dos problemas que estamos vivendo dentro da nossa casa, a gente não ouve a voz de Deus e acaba ouvindo a voz do inimigo. E com isso nós temos perdido as batalhas dentro de casa. Porque o que o gigante sabe fazer muito bem é gritar. O que o gigante sabe fazer muito bem é gritar. É nos tornarmos, colocar um medo dentro de nós que nos paralisa. Amém? Amém? Eu quero que você saiba de uma coisa: que o gigante que você não vence hoje, ele destrói tua geração amanhã. É verdade. Aquilo que você não enfrentar hoje, os teus filhos vão ter que enfrentar amanhã. É verdade. A luta que você não guerrear hoje, os teus filhos vão ter que guerrear amanhã. Então eu e você precisamos entender que não é só mais uma questão de mim e de você. Não é só mais uma questão disso ou daquilo.
principalmente vocês, é uma nação. Vocês já têm filhos noruegueses. Vocês não podem deixar que essa maldição alcance os filhos de vocês. Vocês não podem deixar que a geração de vocês se torne uma geração fria, uma geração sem um entendimento, uma geração apática, caótica. Vocês não vieram aqui para essa nação só para simplesmente casar e ter filhos, se não for para que seja glorificado o nome do Senhor, de geração a geração, de geração a geração e de geração a geração. Amém? Então vocês têm que ter essa convicção no coração de vocês. Amém? Não adianta vocês quererem desistir. Não dá mais. Porque se vocês não estabilizarem o governo do Senhor Jesus Cristo nessa terra, vocês podem ir para qualquer uma outra terra. A geração de vocês, quem já tem filho aqui, estará sempre marcada e enfadada a seguir a mesma linhagem. Não é verdade? Então, para que se esconder dentro de casa? Para que se esconder atrás das situações e dos problemas? Olha o que aquela mulher fez. Ela não deu voz para o inimigo. Não dá voz para a situação. Não dá voz para aquilo que dizem. Quando chegarem para você e dizem: nossa, meu Deus, mas aqui a Noruega é um país de homens frios, de homens... Não, não é não. É um país que vai voltar a conhecer o Senhor Jesus. É um país que vai se dobrar diante da autoridade que Ele é. Ei, você gosta de estar aqui? Amo! Porque aonde está o teu coração, aí o Senhor peleja por ti. Amém? Você pode até sentir saudade, você pode até ir visitar, mas aonde está o teu coração, ali estará a presença do Senhor. Amém? Não diga mais, eu não quero. Não diga mais, eu não gosto de estar aqui. Não. Então, luta por isso aqui. Aplica o teu coração. Não dá voz para o inimigo. Mas lá era melhor. Lá a terra era mais isso. Lá o povo era mais aquilo. Lá. Não. Jael defendeu um povo que não era dela por ouvir o que Deus fazia. Agora imagine se essa nação começa a ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Começa a ver o que essa nação vai ver, gente, através da vida de vocês. Eu amo esse lugar, vocês têm que dizer. Amém? E se você não ama, então você coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, é porque um propósito existe. E se eu te amo acima de todas as coisas, me ensina mais esse propósito. Amém? A nossa vida ela não deve ser regida fora do propósito de Deus, não é verdade? Agora, se você está fora do propósito, aí vai orar e ver o que Deus quer. Amém? Amém. Aí vai orar e pergunta para o Senhor: mas pastora, quando eu vim para cá, eu vim fora, eu vim porque eu fui induzida, eu vim porque eu fui isso, eu vim porque eu fui teimosa, eu vim porque eu queria fugir, eu vim porque eu queria... Aí é outra história. Amém? Agora, se você está aqui com um propósito, tu pode ter certeza que quem vai derrotar o inimigo para você é o próprio Deus. Ele vai te dar estratégias para lutar, Ele vai te dar estratégias para vencer, Ele vai te dar situações, Ele vai te ensinar, Ele vai te equipar, Ele vai colocar as armas certas na tua mão, mas Ele vai na frente. Amém? Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai à frente, é Ele que abre as barreiras, é Ele que prepara as coisas. Amém? Não deixa mais a situação falar mais alta. Jael, ela derrotou o inimigo com o quê?
aquilo que ela mais sabia usar. Israel sabia usar? Sim. Vocês sabem que naquela época quem armavam as tendas eram as mulheres? Os homens saíam caçar. Os homens saíam buscar provisão. Eram elas que pegavam as estacas e estendiam as tendas e batiam os martelos para firmar as estacas no chão. Ela não procurou em outros lugares. Ela usou aquilo que Deus deu para ela. Você não precisa ir correr atrás de uma arma que não seja aquela que o Senhor colocou na tua mão. A palavra dele. Amém? Amém. Ela poderia ter ido buscar um arco, uma flecha. Ela poderia ter buscado uma espingarda. Ela não usou uma pedra, não. Ela usou aquilo que ela sabia manusear. O que o Senhor tem dado? Qual é o dom que o Senhor tem dado na tua mão para você mudar a história ao teu redor? Às vezes o que a gente quer, né? Vamos supor, né? Eu vejo a Ali, eu sempre brinco com a Ali, digo assim, meu Deus do céu, olha a Ali. Agora vocês pensem eu falando forte do jeito que eu falo, gesticulando com as mãos do jeito que eu gesticulo, vestida que nem a Ali. Não dá, né, Ali? Agora pega esse microfone, coloca na mão dela, faz. Não dá, não fica fora. Não é verdade? Fica fora. Então você não precisa ser aquilo que você não é. Você não precisa querer aquilo que não é teu, que Deus não te deu. Você tem que usar aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão para ser usado. É da forma que você é. Eu não estou falando do jeito que você é, porque jeito muda. Não é verdade? Agora as formas que você é, o jeito delicado, calmo, feroz, não é? Tem umas que só que a gente olhar, a gente já vê não é? Mas tem outras que você olha e ela está derrubando um gigante menor que o meu. Não é verdade? Tem pessoas que eu não vou conseguir chegar e conquistar, porque elas vão dizer, meu Deus, ela grita demais, ela berra demais, ela fala demais, né? Acho que esse é o problema de Márcia, Marcinha. Né? Mas a gente olha para a outra irmã dela. Não é verdade? Porque cada uma tem um jeito de ser em Deus. Eu não preciso ser crente esponja que tem que ficar sugando dos outros para ser alguma coisa. Cada uma tem uma medida em Deus. Amém? Seja essa medida a que for, cada uma de nós temos. Amém? Ela usou uma estaca e ela usou um martelo. Uma estaca e um martelo destruiu, matou o maior governante dos exércitos de Jabim. Não é verdade? Agora, onde que ela cravou aquela estaca? Eu fico pensando, por que ela não cravou no coração, gente? Porque às vezes a gente sabe que uma pessoa tendo uma morte cerebral e o coração sendo forte e batendo, ela ainda persiste por muitos dias, às vezes meses e até anos. Não é verdade? Agora, por que então ela cravou na fronte? Eu pensava que fronte era aqui, mas não é. Fronte é aqui. Não é verdade? Que a fronte é entre os dois olhos. E por que então ela cravou na fronte? Porque ali ela não estava só matando um governante, um soldado, um perseguidor do povo de Israel.
Quando ela pegou aquela estaca e ela cravou na fronte, ela destruiu toda a altivez que se levanta contra o nome do Deus de Israel. Porque é aqui, na mente, que nós temos o maior campo de batalha da nossa vida. Quando ela pegou aquela estaca e ela foi na fronte, ali ela colocou por terra toda a altivez que estava levantando contra o povo de Israel. Quando eu e você guerreamos e lutamos com entendimento e mudança de mente, nós colocamos por terra toda a altivez que se levanta contra o Evangelho de Jesus Cristo na terra. Amém? São essas as estratégias que nós precisamos aprender. Se eu não tiver uma mudança de mente, uma metanoia, eu não vou conseguir chegar aonde eu tenho que chegar. Você sabe o que é uma mudança de mente? Você sabe o que é uma metanoia? É uma volta na nossa vida de 360 graus. Eu estou indo para lá. E de repente eu tenho aquele entendimento e eu preciso fazer uma mudança de mente. E eu venho para cá. Automaticamente eu vou ir contra tudo aquilo que andava comigo antes. Se eu e você não tivermos uma mudança de mente, mulheres, de entendimento, de guerrear com sabedoria, de guerrear sabendo com quem nós estamos lutando, em que terreno nós estamos pisando, quais são as estratégias que Deus tem nos dado, o que eu posso e o que eu não posso usar. Enquanto nós não tivermos essa mudança de mente, nós vamos estar sempre patinando no mesmo lugar. Sempre patinando no mesmo lugar. Eu preciso entender que para derrotar os inimigos que têm se levantado contra o reino do Senhor Jesus Cristo, seja ele a nível da minha casa, a nível de cidade, a nível de nação, a nível de geração, eu preciso ter entendimento. Você sabia que para nós virmos para cá, nós vamos estudar algumas coisas sobre a região? Nós precisamos ir buscar algumas coisas. Eu fui até entender um pouquinho do tempo dos vikings. E você sabia que uma das coisas que mais conta na terra onde vocês estão hoje é o sangue que os vikings derramaram no começo dessa geração? E você sabia que se ninguém se colocar diante de Deus pedindo perdão por este sangue derramado, este sangue não é restituído? Quem é que vai fazer isso? Alguém que não entende? Alguém que não conhece isso? Não. É eu e é você que conhecemos e entendemos que podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa toda a atrocidade que eles fizeram, perdoa todo o sangue que foi derramado. Isso é restituição na terra. Se nós não tivermos entendimento, não adianta você guerrear contra os inimigos que se levantam hoje, se são gigantes que ainda não foram destruídos no passado. Vocês sabiam disso? Depois dos vikings, então, é que se estabeleceram os colonos, não é verdade? Os vikings que não quiseram mais ir saquear outros países, aqueles que não quiseram mais ir roubar, então eles viraram os colonos da região. E depois vocês conhecem a história melhor do que eu. Amém? Mas para que nós possamos mudar a geração de hoje, nós precisamos nos colocar na brecha, pedindo perdão pelo pecado dos nossos antecedentes. E quem é que faz isso? Chega para qualquer um outro aí fora e fala: ei, você precisa pedir perdão pelo sangue que os vikings derramaram. Eles vão me prender no mínimo, né? Eles vão dizer: olha lá, tem um manicômio assim, vão me internar. Mas, e ainda que é brasileira, pelo amor de Deus? Eu estou levantando, eu estou ofendendo o povo daí. Mas não é verdade. Agora você conhece um Deus
que já existia antes dos vikings. Amém. Amém? Você conhece um Deus que disse para Abel, que disse para Caim: o sangue do teu irmão clama na terra. Então, se você conhece um Deus desse porte, você pode chegar diante dele e dizer: Senhor, perdoa. Senhor, libera. Acenda o fogo de novo, Senhor. Senhor, não deixa a nossa geração se perder. Não deixe esse país se perder. Senhor, toda a terra é tua. Toda a terra é tua. Há um tempo atrás, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é quem? Satanás. Mas ele é príncipe por quê? Porque o homem entregou para ele aquilo que Deus deu para ele. Aquilo que Deus deu para nós entregamos para Satanás. Então a terra não é dele. Ele pode ser um príncipe, mas ele não é o rei. Aleluia! Nós temos o rei de toda a terra, o rei de todos os povos, o rei de todas as nações. Aleluia! Amém? Então está na hora de nós reivindicar da mão de Satanás aquilo que nós, os homens, entregamos. Aleluia! Amém? A Europa é do Senhor Jesus. A Europa é do Senhor Jesus. A Noruega é do Senhor Jesus. Então está na hora de você, mulher, se levantar como uma guerreira. Amém? Uma guerreira com estratégia. Uma guerreira que usa as armas certas. Uma guerreira que não vai dar voz para o inimigo. Uma guerreira que não vai se abater diante dos gigantes que se levantam, mas vai em encontro dele e vai dizendo: você pode vir contra mim do jeito que tu quiser, mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles podem gritar, eles podem berrar, eles podem dizer: eu vou te destruir. Você vai dar para ele, vai cruzar o braço e diz: se passar pelo sangue do Cordeiro. Se passar pelo sangue do Cordeiro. E antes de tocar ninguém, você vai ter que tocar naquele que morreu por mim. É isso que eu e você precisamos entender, mulheres. Amém. Nós podemos e devemos fazer a diferença aonde quer que estejamos. Amém. Amém? E qual é o melhor lugar para mim e para você buscar essas armaduras? Qual é o melhor lugar para eu e você ter essa mudança de mente? Qual é o melhor lugar se não for pela cruz? É na cruz. Amém? Amém. É nesse lugar que nós precisamos, porque eu e você não podemos nos conformar com as coisas ao nosso redor. Em Romanos capítulo 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando eu e você entendemos, fica mais fácil. Amém? Eu só vou conseguir vencer se eu ter esse entendimento. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Uma guerreira precisa saber fazer isso. Arrancar a virtude do Pai. Amém? Tocar nele de uma forma que ele possa fazer como ele fez com aquela mulher. Opa, lá na Noruega, naquele cantinho, tem um grupo de mulheres que está arrancando de mim para mudar aquela nação. Lá naquele cantinho, naquela igreja, tem um pequeno grupo de mulheres que ora, que jejua, que busca, que clama, que chama, que pede, que ora, que diz: é por amor, as tuas misericórdias são grandes. Senhor, alcança esse povo, alcança essa nação, alcança a minha casa, alcança os meus filhos, alcança o meu marido, alcança a minha geração. Então ele olha e diz: ah, eles estão me buscando, eles estão me. Amém? Segundo Crônicas 14:7 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu
saber que um dia nós estivemos aqui. Que um dia nós estávamos reunidos aqui. Amém? Mas não importa. O importante é que toda a Europa vai se render ao Senhor Jesus. Amém? E toda a Europa vai proclamar que só existe um Senhor, o Rei dos Exércitos, a saber, o Senhor Jesus. Amém? Se o meu povo, então, não fique esperando pelo povo da Noruega. O povo dele é você. Amém. Amém. Não fique esperando por aquele que vai vir de lá de fora. Não fique esperando até o ano que vem para nós voltar, porque nós vamos voltar, né? Aleluia. Vocês querem que nós voltemos? Em nome de Jesus. Mas quando nós voltarmos aqui o ano que vem, talvez nós não estejamos sentados e nós estejamos ouvindo. E muitos de vocês, o que Deus já fez e o que Ele ainda vai fazer. Nós temos que começar a entender que nós temos armas suficientes para guerrear contra todo o inimigo que se levanta contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu ia dizer nesta noite de novo. Meu gente, na Noruega não fica noite nunca, meu Deus do céu. A gente quase nem dorme por causa disso, né? O ano que vem nós vamos vir no inverno para nós dormir bastante. Bora curtir, né? Amém, meninas? Amém. Eu quero perguntar nessa tarde: quem quer ser guerreira equipada? Amém. Quem quer ser uma guerreira de estratégia? Que usa as armas certas? Então comece fazendo o que Jael fez. Se levantar. Vai ao encontro.